Olá pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o professor Henry. Seja muito bem-vindo ao canal A Prova com Henry. E hoje a gente vai continuar a nossa playlist de Biologia Celular. E a nossa segunda aula é a aula 2, onde a gente vai discutir a célula eucariótica. Na aula 1, que foi a passada, nós discutimos o estudo da célula procariótica, dos micro-organismos chamados bactérias, que são aqueles muito cobrados dos vestibulares em Biologia Celular e Microbiologia. Então é muito importante que você assista a aula 1 para que você tenha um pleno domínio e entender hoje os conceitos relacionados à célula eucariótica. Se você não assistiu o vídeo, por gentileza, eu peço que você clique no gift card que está logo acima e você vai ser encaminhado diretamente para a aula 1 da playlist de Biologia Celular na aula 1. Tudo bem? Então bora começar e espero que você se inscreva no nosso canal e já esteja inscrito, obviamente, para iniciar essa aula, curtir os nossos vídeos, comentar e compartilhar com os seus amigos de sala, os amigos do cursinho, para que todos tenham um ótimo resultado nos finais dos vestibulares aí e a sua aprovação em 2023 venha com muito preparo e com muita dedicação. E eu espero estar podendo contribuir com toda essa sua formação acadêmica. Bora lá? Então hoje a gente vai discutir o estudo da célula eucariótica, mas é muito importante que você entenda que nós já deixamos na aula 1 bem relacionado, que é muito importante você saber que existem dois tipos de células, que são as células procarióticas, são aquelas células mais antigas, mais primitivas, que derivam o início da Terra, né, da habitação terrestre, e aí são o reino Monera, que são o reino das bactérias e das cianobactérias, né? E hoje a gente vai discutir células eucarióticas que compreendem os reinos dados como o reino protista, né? Os reinos Fungi, Animalia e o Metazoa. O Metazoa, Animalia e o Metafita, que é o reino plantae, o reino das plantas. Então hoje a gente vai discutir uma célula que está presente em grandes 4 reinos, né? Com uma grande biodiversidade. Então é muito importante que você lembre que existem dois tipos básicos de células, que são as células procarióticas, né, como dado aqui, e as células também chamadas de eucariontes. Importante você entender, como dito na aula passada, essa é a estrutura básica de uma célula bacteriana, né? A gente tem a presença de uma cápsula glicoproteica, algumas bactérias têm, é uma particularidade destes micro-organismos. Pós isto, eu tenho uma parede celular, né, constituída de peptídeo glicano, e aí eu tenho também depois uma membrana plasmática. O que é importante de você entender de uma célula retomar, que é uma particularidade de células bacterianas? Eles não apresentam estruturas citoplasmáticas, que são essas presentes nas células eucarióticas, como, por exemplo, o complexo de Golgi, mitocôndria, lisossomos, retículos endoplasmáticos lisos e rugosos. Então, ela não possui. A única organela citoplasmática, que é também comum e similar às células eucarióticas, são os ribossomos, que são aqueles ribossomos que nas bactérias são 70S, que vão realizar a síntese de proteínas, né? A produção de proteínas para o corpúsculo bacteriano. Importante você também saber que elas possuem essas fimbrias, que são pelos mais curtos, que são fimbrias ou filis ou pelos sexuais, que vão participar do processo de adesão e também participam do processo de conjugação, que é aquela transferência de material genético entre bactérias. Importante também retomar que as bactérias também possuem esses flagelos, né, que são estruturas celulares dadas para locomoção, para mobilidade de uma bactéria, de uma célula procariótica, e também, além disso, ela vai possuir esse material genético totalmente jogado no citoplasma. Não possui um núcleo, não possui um lugar, a gente chama de carioteca, que é um núcleo celular para guardar esse material genético. Então, o material genético de uma célula bacteriana é totalmente jogado no citoplasma. Não tem um compartimento responsável por fazer esse armazenamento. Lembrando que é um DNA circular, tudo bem? Fora isso, também é importante você lembrar que as células bacterianas possuem um material genético extranuclear, que são os plasmídeos, que vão conferir lá resistência, principalmente às bactérias dadas por antibióticos, por exemplo. Tudo bem? Mas hoje a nossa atenção vai voltar para as células eucarióticas, que são essas aqui do lado. E a gente tem dois grandes grupos nas células eucarióticas, que são as células eucarióticas animais e as células eucarióticas vegetais. Tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho da nossa célula eucariótica animal e das plantas também, que é a célula eucariótica vegetal. O importante de você saber é que a célula eucariote ela já possui esse núcleo, que é esse carioteca. Perceba então que este material genético ele está dentro do núcleo. Ele tem um compartimento, ele tem uma estrutura responsável por guardar esse material genético. Tudo bem?
Importante de você entender isso também. E fora isso, cara, olha o nome de uma quantidade de nomes que não estão presentes na estrutura bacteriana, como por exemplo, mitocôndrias, lisossomos, vacúolos, complexos golgienses, retículos endoplasmáticos lisos e rugosos. Então perceba, existe uma compartimentalização muito grande de organelas celulares. Então é muito importante que você saiba que a estrutura celular eucariótica ela é muito mais complexa do que das bactérias. Por possuir mais organelas, ela possui mais funções. E sempre lembre, cada organela tem uma função específica. Mas é importante que você entender que essas funções específicas dessas organelas, elas estão ligadas. Então, cada uma complementa a função de uma outra organela. Tudo bem? Então a gente vai aí nos debrulharmos, né, sobre essas organelas numa outra aula, que é na aula 3. Hoje a gente vai falar das estruturas principais e das diferenças entre uma célula eucariótica animal e uma célula eucariótica vegetal. Tudo bem? Importante você saber de uma célula eucariótica animal é que ela tem algumas particularidades. A primeira particularidade é que você está compreendendo aqui que não existe uma parede celular. É isso mesmo. A célula eucariótica animal ela não vai possuir uma parede celular como as bactérias possuem de peptidoglicano e a célula eucariótica vegetal que também possui uma parede celular, que é já feita é uma parede celulósica, né, à base de celulose. A célula eucariótica animal ela não tem essa estrutura. Tá? Então ela não possui parede celular, mas ela possui essas outras organelas. E você vai ver que duas, como por exemplo os centríolos, né, que são esses daqui, e os lisossomos, são exclusivas da célula eucariótica animal. A célula eucariótica não tem lisossomo e não tem centríolo. Tudo bem? Uma coisa importante, os lisossomos, que são essas organelas presentes aqui, ó, como você pode ver, essa organela aqui, ó, respectiva, ela participa da digestão intracelular. É a organela responsável por fazer a digestão de substâncias, de nutrientes para a célula. E a gente vai ver num vídeo específico, que a gente vai estudar sobre o lisossomo, vários tipos de processos lisossômicos, como por exemplo a fagocitose, pinocitose, endocitose, plasmocitose, que é a exocitose. Né? Então, é uma grande quantidade de organelas de funções específicas para esse lisossomo. Mas eu já adianto para você que a função específica dele é de fazer a digestão intracelular. Tudo bem? Perceba também que a célula vai apresentar alguns outros compartimentos, como por exemplo este do lado, que é o complexo Golgiense. Esse complexo Golgiense, ou complexo de Golgi, ou complexo de dictiosomos, que são esses saquinhos achatados que a gente vai perceber na aula seguinte, eles participam do transporte, né, ou seja, do endereçamento de substâncias pela célula. Ele vai fazer algumas modificações bioquímicas nessa substância e vai transportar, vai auxiliar no processo de transporte. E também auxilia também, por exemplo, na síntese de macromoléculas essenciais para a célula, que eu vou deixar para a aula 3. Então a gente tem esse complexo golgiense, logo abaixo a gente tem ribossomos, que são funções específicas principais para a síntese de proteínas, que é uma função vital celular, muito importante para a manutenção do material, né, do código genético de uma célula. A gente tem retículos endoplasmáticos granulosos e os lisos, que são os não granulosos, tá? Então, o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso são esses daqui que são mais achatados, estão próximos à parede do núcleo, né? Do nucleolo, aqui, ó, bem aqui, ó. Você está vendo esses saquinhos aqui, ó? Como eu estou grifando para você em vermelho, são os complexos, são os retículos endoplasmáticos granulosos ou rugosos. Qual que é a diferença desse, professor, para o não granuloso? É uma diferença sutil, importantíssima. Esses retículos endoplasmáticos granulosos, eles possuem ribossomos aderidos na sua parede. Que é isso mesmo. Então, se ele tem ribossomo aderido, ele também participa do processo de síntese de proteínas. Ele participa do processo de construção, né, de obtenção de proteínas para a célula. Já esses retículos endoplasmáticos não granulosos, que são esses daqui, que estão mais distante do núcleo, eles são lisos. Então, se eles são lisos, eles não possuem ribossomos aderidos na sua parede. Portanto, eles não produzem proteínas, porque eles não têm ribossomos. Então, eles vão produzir outras macromoléculas também. Então, é muito importante que você vá pegando esses detalhes para que na aula 3 você já
tenha uma estrutura mais bem formada, mais bem focalizada, tudo bem? Perceba agora que em relação à célula bacteriana também, a gente vai apresentar o processo de mitocôndrias. As mitocôndrias têm um papel muito importante, que é a produção, a obtenção de ATP, que é o trifosfato de adenosina. Então, se ele tem essa obtenção, a produção de ATP, ele tem uma função importante, que é uma função bioenergética celular. Ele vai produzir energia para que todas essas outras organelas consigam desempenhar as suas funções dentro da célula. Percebe? Como eu disse para você no começo da aula, são funções complementares, uma auxilia a outra. E isso é muito importante que você tenha esse entendimento. Tudo bem? Portanto, eles também possuem membrana plasmática, que, como na célula bacteriana e na célula cariótica vegetal, ele vai ter a função da permeabilidade seletiva, de permitir a entrada e a saída de substâncias, e também na integração das proteínas transportadoras, que são aquelas proteínas maiores na bicamada lipídica, que vão fazer o transporte de substâncias, que a gente também vai ter uma aula específica para resolver cada tipo de transporte. Fora isso, a gente também tem essas vesículas de secreção. Vesículas de secreção que vão auxiliar os processos lisossômicos, são vesículas também que vão auxiliar no processo digestório de uma célula eucariótica animal, na digestão intracelular. E aí a gente tem esses centríolos. Cara, esses centríolos vão ser muito comentados quando a gente começar o curso de genética, quando a gente falar um pouquinho de divisão celular. Porque os centríolos têm uma função muito importante nas células eucarióticas, que é, por exemplo, a formação do fuso mitótico. Ele tem uma função muito importante nos processos mitóticos e meióticos de uma célula, porque é ele que vai fazer aquele fuso mitótico, que é aquelas estruturas de organização para o emparelhamento da célula, que a gente vai discutir bem lá para frente, mas é muito importante que você entenda que os centríolos eles têm essa função específica de fazer a compreensão dos cílios e dos flagelos, eles também participam dos cílios e dos flagelos, que são estruturas celulares também, e além disso, a questão da manutenção e da formação do fios mitóticos para os processos de divisão celular. Tudo bem? Lembrando, hein? Muito importante você entender. Esse centríolo é uma função, é uma organela específica para células eucarióticas animais. Células eucarióticas vegetais não apresentam centríolo e também não vão apresentar lisossomos. Tá? Então, muito importante que você lembre. Todas essas organelas são presentes na célula eucariótica animal e vegetal? Não. Todas as outras, como complexo golgiense, ribossomos, mitocôndrias, retículos endoplasmáticos lisos e rugosos, né? Vesículas de secreção também, vacúolos, que a gente vai ver também nas estruturas vegetais, não apresentam na célula, apresentam ambas as células, mas na eucariótica animal tem duas exclusividades, que é o lisossomo e o centríolo. Tudo bem? Então, vamos apagar aqui. E vamos entender um pouquinho na célula eucariótica vegetal, tudo bem? Como a gente está percebendo aqui, é uma estrutura bem mais diferente, bem mais complexa. Por quê, prof? Porque, cara, uma coisa muito importante na célula eucariótica vegetal é que vocês estão vendo que ela já vai possuir uma parede celular. Olha aqui, ó. Está vendo que possui essa parede celular, que é esse envoltório de proteção? Então, já que eu falei, já dei um spoiler. Parede celular vegetal, ela é composta por celulose. Celulose é um carboidrato, é um açúcar. Então, é ela que compõe a parede celular eucariótica vegetal. E também vai dar essa função de proteção, de sustentação para a célula. Tudo bem? Então, ela vai auxiliar nos processos de não perder água, de não perder nutrientes, auxilia nesse processo aí de proteção, de resistência, de sustentação celular. E lembrando, hein? Celulose, parede celular de bactérias, peptideoglicano. Então aqui já é a celulose. Então, se for uma diferença no vestibular, você vai saber. Bactérias peptidoglicano, eucarióticas vegetais, parede celular constituída por celulose. Tudo bem? Fora isso, prof, possui mitocôndria? Possui. Respiração celular perfeitamente. Importante você lembrar da mitocôndria, que eu vou dar um spoiler da aula que vem também. Mitocôndria possui material genético. São células que são estruturas celulares que vão ter aqui, ó, material genético. Então, se tem material genético, ela consegue se autoduplicar. Tudo bem? Então, lá tem o material genético dentro das mitocôndrias também. Além disso, eu tenho os vacúolos. Vacúolos, cara, essa organelona grandona aqui. Vacúolo, própria coloração azul, porque ela faz esse controle do processo osmótico. Osmose na célula vegetal é o controle da questão da água, é o controle da substância água dentro da célula.
Então, é a perca, é o bombeamento de água. Então, o vacúolo, presente apenas em células eucarióticas vegetais, fazem esse papel de ter o bombeamento da água, né, de controlar o processo osmótico. Tem ribossomo? Tem ribossomo, faz proteína. Tem cloroplastos. Essas estruturas dadas aqui, ó, são chamadas de cloroplastos. Cloroplastos são aquelas estruturas que vão fazer com que a célula consiga fazer a fotossíntese, né? E lembrando, fotossíntese é a fonte de energia para uma célula, né? É a obtenção de energia, né? De material energético para manutenção de toda a estrutura vegetal. Lembrando, em células eucarióticas vegetais, que são estruturas de planta, são seres autotróficos. Se são autotróficos, eles conseguem produzir o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Então, todos os organismos que apresentam cloroplastos é para obtenção de energia de alguma coisa. Perceba que na célula eucariótica vegetal já não tem isso. Por que, que no animal não tem isso? Porque nós não realizamos fotossíntese. Então, a gente não precisa e nós não temos essa novidade evolutiva de ter cloroplasto. Tudo bem? Então, nós somos heterótrofos. A gente precisa do meio onde nós estamos para a produção do nosso alimento. Células eucarióticas vegetais, por terem esses cloroplastos, elas não precisam. Elas conseguem literalmente produzir seu próprio material alimentício. Tudo bem? Tem retículo endoplasmático rugoso? Temos. Temos liso? Temos também. Temos núcleo para guardar o material genético dentro da célula? Dentro da célula? Temos. Então, o material genético ele não vai ficar jogado, né, no interior do citoplasma. Ele tem um lugar específico que é lá no núcleo, né? O nucleolo e o núcleo que vão fazer esse comporte, esse suporte para o material genético, tudo bem? Então a gente tem uma coisinha específica lá. Temos complexo de Golgi, temos complexos golgienses também, tá? Então eles têm essas funções aqui no complexo de Golgi. Uma outra coisa muito importante de pensar também é que eu esqueci de avisar, mas já deixando um aviso, cloroplastos também possuem material genético. Tá? Então, também possui material genético perto da região do tilacoide, do estroma ali, que a gente vai ver isso lá no curso de botânica, mas se eles também têm essas capacidades de ter material genético, ele também consegue se autoduplicar, viu? E é muito importante essa questão dos cloroplastos e das mitocôndrias, principalmente quando a gente falar dos crescimentos de planta, principalmente nos tecidos meristemáticos, que são aqueles tecidos que vão dar suporte para que a planta cresça. Tá, se desenvolve. Então, há necessidade de se ter muita mitocôndria e de se ter muito cloroplasto, conforme a planta vai crescendo, tendo mais necessidade, precisa de mais organelas para fazer esse suporte e essa produção. Tudo bem? Uma coisa específica também que nós temos aqui, além de parede celular, de vacúolos e de cloroplasto, são os peroxissomos. Peroxissomos, eles vão realizar a desintoxicação. Tá? Peroxissomos a gente também tem, peroxissomos, na imagem não estava, mas nós temos também, peroxissomos que vão realizar a questão da eliminação de substâncias tóxicas na célula, ele degrada. A gente tem nos peroxissomos duas enzimas que são principais, que a gente vai falar no curso, depois na aula de organelas, que são a catalase e a oxidase, que vão realizar essas degradações de água oxigenada, que é o H2O2, que é a peróxido de hidrogênio em outra substância. Então, ele degrada o H2O2, que é esse peróxido de hidrogênio. Então, tem uma função muito importante, porque o H2O2, que é a água oxigenada, ele é tóxica para a célula, então não pode ter. Mas, claramente, ela, por meio úteis e por algumas falhas na própria membrana, ou por meio da obtenção de nutrientes, ela acaba adquirindo substâncias nocivas. Então, tem que ter uma organela específica para realizar, né, essa limpeza, essa purificação da nossa célula. Tudo bem? Então é muito importante que você lembre disso, conceitue isso bem na sua cabeça, tranquilo? Pessoal, então a gente lembrar de três coisinhas importantes: novidades evolutivas na célula eucariótica vegetal, parede celular, cloroplastos, tá? E além disso, os vacúolos, né? Para controle osmótico, a osmose na célula vegetal. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui para a gente finalizando a aula. A gente já está finalizando. Pessoal, então, organelas específicas, parede celular, cloroplastos aí, bonitinho, né? E o grande vacúolo, que é isso que vai obter aí a obtenção, né, da água, no controle osmótico da célula. Então,
uma função importante. Quais são as diferenças entre essas células que são muito importantes? Na célula animal, a gente já tem a questão dos centríolos e dos lisossomos, tudo bem? Então, são estruturas celulares, são organelas celulares específicas, né, para a célula animal. E já na célula vegetal, a gente já tem a parede celular celulósica, constituída de celulose, cloroplastos para a realização da fotossíntese, né, do processo de obtenção de alimento, de energia para a planta, e dos grandes vacúolos para fazer o controle osmótico, né, que é um transporte de substâncias dentro de uma célula vegetal especificamente. Tudo bem? Pessoal, eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa aula. Eu gosto de trazer coisas a mais para a gente aprofundando o conhecimento, porque eu acho que conforme os níveis dos vestibulares estão aumentando, é importante que a gente traga aí como professores, né, como educadores, informações mais detalhadas, mais aprofundadas para que você entenda aí, literalmente as organelas de maior importância, todas as estruturas principais que você realmente tem que saber. Eu espero realmente que você tenha gostado do vídeo. Eu fico muito feliz que você assistiu até o fim. E qualquer coisa, pô, deixa um comentário, tira uma dúvida comigo, tudo bem? É muito importante que você tenha esse controle. Então, qualquer dúvida, deixa no comentário, eu respondo rapidamente, tá? Eu sempre tô com o celular, trabalho com ele, então qualquer comentário que já chega, eu já vou lá tirar sua dúvida, vou lá, atribuo algum resumo, te auxilio em algum material, né? Te dou uma indicação para você fazer uma leitura mais aprofundada, caso você tenha necessidade, tudo bem? E lembrando, hein, teremos uma playlist, já estou organizando uma playlist de biologia celular só com exercícios de bancas de vestibulares para a gente treinar tudo que a gente vem abordando em aula. Tudo bem? Eu espero que realmente você tenha gostado. Não se inscreva de ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as nossas grandes aulas que virão. Tudo bem? Importante também você saber que eu estou à disposição para tirar dúvidas via comentários, tá? Pode me deixar aqui. Se inscreva, curta, compartilhe e comenta esse vídeo, porque é muito importante para o nosso processo de democratização de muitos conteúdos bons e úteis e maravilhosos para o seu vestibular. Espero estar contigo na próxima aula, que é na aula 3, e até mais!